Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a roubalheira no governo Jair Bolsonaro é coisa de emprenhar raposa descendo a ladeira de Tremedal para Belo Campo. Quem é de fora da Bahia não está sabendo o que eu estou falando, mas é uma ladeira interminável, não é tão íngreme, mas não termina nunca. É a ladeira que desce de Tremedal para Belo Campo, aqui na Bahia, exatamente no Sertão da Ressaca. Meus caros e minhas caras, eu vou fazer um comentário sobre essa corrupção que todo mundo vê, todo mundo sabe, mas todos querem escondê-la. Mas antes disso, eu tenho que pedir a você que compartilhe esse vídeo e os outros vídeos que estão à sua disposição. São mais de 800 vídeos gravados por Paulo Nunes. Todos eles têm alguma coisa de interessante para você. Dê uma vistoriada, escreva assim, canal do Paulo Nunes no YouTube, tem lá uma série de vídeos, vai vendo. E vai também dando um like e pedindo ao seu amigo, à sua amiga que se inscreva no nosso canal para que você receba as notificações de cada vídeo que a gente grava aqui e com isso você nos fortalece na nossa chegada, na nossa luta para chegar aos 1000 inscritos. Eu não vou falar em 900. 900 para mim é coisa do passado, embora ainda não chegamos aos 900. Mas agora a nossa conversa é 1000 inscritos. Bom, dado o recado natural e recomendado pelo YouTube, e que diz o YouTube que se a gente não falar isso, as pessoas não se inscrevem. Bom, meus amigos e minhas amigas, o que acontece no governo Jair Bolsonaro? O governo era inerte, inoperante, mas no início o governo, infelizmente, trabalhava com o quê? Com os chamados fake news, que foi exatamente o que levou Bolsonaro à presidência da República. Uma mentira espalhada por robôs e todos os seus amigos e companheiros da internet iludiram a população dizendo que era o maior que ia fazer, que ia acontecer. Os senhores talvez não se lembrem, mas quem provocou e quem apoiou aquela greve dos caminhoneiros que deu um prejuízo de 100 bilhões de reais ao Brasil foi Jair Bolsonaro. Foi ele, e foi em função dele que os caminhoneiros pararam, achando que, com a chegada de Bolsonaro ao governo, eles deixariam de pagar R$ 2,20 por um litro de diesel e que seu problema estaria resolvido. Então, teve aquele horror no Brasil e o Brasil deu prejuízo, quebrou muita gente e no final da história o erário teve que arcar com grande parte desses 100 bilhões de reais de prejuízo. Enfim, Bolsonaro chegou ao poder. E aquele diesel de 2,20 foi para quanto? 5. O gás de cozinha, que era 30, foi para 120. A gasolina, que era 2,80, foi para 8. E aí, o que resolveu? Absolutamente nada. Revoltados com isso, Bolsonaro, tentando apaziguar, levou quem? Levou os homens mais privilegiados do Brasil, que devem ao país 700 bilhões de reais, que são os empresários da soja, do agronegócio. Agro é tudo. Está na Globo, não é assim? Só que você, quando deve à Caixa Econômica 5 mil reais, a Caixa Econômica toma a sua casa. Esses empresários milionários do Brasil, que tentaram dar o golpe de Estado no dia 7 de setembro, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esses homens juntos devem 700 bilhões de reais ao Brasil e não vão pagar nunca, jamais. Mas eles estavam lá, comandados pelo seu Sérgio Reis, né? Que inclusive, eu quero até fazer um adendo. Há muita reclamação do dinheiro do SESC, SESI e SENAC pago a palestrantes jornalistas. Não vou discutir o mérito do valor nesse momento. Mas o que diria então
os eleitores do presidente Jair Bolsonaro sobre Sérgio Reis receber dinheiro do SESI? Por quê? Que tipo de palestra o menino da porteira tem para que o brasileiro pudesse ouvir e receber esse dinheiro? Só um adendo. Bom, colocando isso, você já veio vendo aqui agora que o Brasil já começava o trabalho da questão da corrupção, do roubo do Estado brasileiro. É que há mecanismos que fazem com que esse roubo aconteça. E é sempre bom quem está roubando dizer que quem está roubando é o outro. E colocar na cabeça do povo que, mesmo tendo realizações gigantescas e que não dava nem para poder você fazer uma comparação entre estar roubando e estar produzindo. Mas mesmo assim, você acredita porque existe uma razão lógica para isso. Como dizia meu professor Roberto Carrilho, coisa de cinema. Todo mundo vai para o cinema e se emociona, então você gosta de acreditar em mentira. Bom, daí, meus amigos, vieram aqueles pequenos escândalos, em tese, de empresas contratadas pelo governo e que tinham sede em alguns becos de Curitiba e alguns subsolos de São Paulo para superfaturar a merenda dos militares. Aí você ficou preocupado porque teve aquela brincadeira de não sei quantos milhões gastos com picanha para os oficiais generais do Exército Brasileiro comerem e se fartarem, o tanto de leite condensado moça colocado na boca do presidente da República, enfim, pareciam pequenos escândalos. Existia por trás disso um escândalo maior: a colocação e a contratação de 8.300 militares para servirem em cargos civis no governo. Isso não é à toa. Você tira um sargento do Exército Brasileiro, que deve ganhar hoje em torno de R$6.000, e coloca-o para ganhar 20 mil no governo. Ele se acostuma com isso. Passa de 6, ganha os 6 com mais 20, porque ele não perde o que ele está ganhando lá no Exército, e ele ganha 26 mil por mês. Com isso, ele muda de vida. Se isso demorar 4 anos, é uma beleza. Se demorar 8, aí ficou melhor ainda, então não saio daqui. E com isso, a operacionalização do Estado ficou ruim. Mais adiante, você viu os grandes escândalos na questão da Covid-19. O governo retardando a compra das vacinas para criar as condições da corrupção. Depois você vê coronéis da reserva e da ativa do Exército Brasileiro envolvidos nas falcatruas da vacina. Mas para não ficar apenas no Exército, você vai e traz um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais e coloca no meio, e o ministro da Saúde, e o cidadão, um simples cabo da Polícia Militar, entra no Ministério da Saúde e discute com o ministro compra de vacinas de empresas fajutas, onde o interesse era apenas atravessar. E aí houve a CPI da Covid. Impossível se apurar, por quê? Porque, infelizmente, o procurador baiano, que Rui Barbosa deve estar se revirando no túmulo hoje, esse rapaz prefere dizer que está tudo bem, que está tudo normal, em agradecimento ao cargo de procurador da República, talentoso, jurista, poderia morrer tranquilamente sem precisar passar essa vergonha. Daí não se apura nada. Independente disso, delegados da Polícia Federal do Rio de Janeiro e de Brasília foram mudados como se mudavam os delegados de polícia do passado. E eu sou testemunha disso, porque eu sou filho de um tenente da Polícia Militar que por algumas vezes foi delegado de polícia nessa Bahia. E sempre ele era mudado de local, do lugar onde estava, porque contrariava interesses de poderosos. Porque o poderoso, imagine nos anos 50, vai prender o filho de um rico, de um
um vereador, um prefeito, um sei lá o quê, um fazendeiro, aí você não poderia desobrigá-lo da prisão. O que faz? Pede ao governador que transfira. E assim foi. E meu pai rodou essa Bahia toda aí como delegado, comandante de destacamento. Bom, isso para lhe dizer que quando você não quer que se apure nada, você troca o delegado. Claro, é a mesma história daquela história do cidadão que acaba a sua esposa cometendo um adultério e ele vai lá e pega o sofá e destrói o sofá, porque a culpa, na verdade, foi do sofá. Bom, daí você andou um pouco mais e viu os escândalos do ministro do Meio Ambiente roubando e vendendo madeira mundo afora. E você sabe o que foi descoberto? A Polícia Federal não viu nada, mas tinha um delegado da Polícia Federal, sério, que fez a denúncia. O que aconteceu com esse delegado? O delegado perdeu o cargo. Entendeu como é que funciona? E essa madeira foi apanhada nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América gostam de dominar povos, mas eles gostam de dominar de maneira forte, mas não com roubo barato desse jeito. E devolveu a madeira para o Brasil. Sabe o que o governo Bolsonaro fez? Nada. Foi como se tivesse acontecido nada. E esse ministro teve que sair porque seria preso. Vazou a ordem de prisão, que seria que o Supremo Tribunal Federal ia mandar fazer. Ele saiu do governo como inocente e se arvora a ser defensor das causas democráticas e republicanas. Bom, feito isso, você vai empurrando escândalo para lá. Eu nem vou entrar nos casos policiais da família Bolsonaro, que todo mundo sabe da enrola desse pessoal, né? Porque é normal, eu acredito, o parlamentar, o governador, o prefeito, fazer uma visita ao presídio, mas naturalmente para alterar uma ala, melhorar uma ala, mas nunca para ficar visitando assassinos, ladrões, né? E, por incrível que pareça, a família Bolsonaro visita assassino para entregar medalha, né, de bom homem. Bom, vamos deixar esse assunto para lá, que isso é coisa de polícia civil e é uma coisa pequena em função do que eu estou comentando. Bom, passado tudo isso, se não houvesse a CPI, o Brasil não teria as vacinas nos preços reais e dentro da normalidade. E nós teríamos mais de 2 milhões de pessoas mortas. Isso é fato. Bom, daí, meu amigo, veio um outro ponto. Enfraquecido, o presidente Jair Bolsonaro precisa desesperadamente alterar alguma coisa no Nordeste, onde ele só tem voto da Assembleia de Deus, ele só tem voto da URD, ele só tem voto das igrejas presbiterianas de Valdemir Santiago, expor aí. Fora disso, o nordestino não vota em Bolsonaro. Quero abrir uma exceção para o pessoal da pistolagem, para o pessoal que tomou terra dos outros, para o pessoal que bate na mulher, para o pessoal que bate no empregado e fica por isso mesmo. É claro que tem exceções, antes que alguém me interpele. Mas esse pessoal, você pode ver, ele é todo bolsonarista. Não estou aqui fazendo juízo de valor se você quer votar em Bolsonaro, porque tem convicção de que ele é o melhor. Estou mostrando o perfil das pessoas que votam em Jair Bolsonaro de acordo com as pesquisas que são feitas e o conhecimento que nós temos da realidade brasileira. É isso. Bom, daí, o que houve? Militar, toda vez que ocupou o governo do Brasil, foi desastre. Foi desastre em 1889, foi desastre em 1892, foi desastre em 1964, nunca deu certo, e foi desastre em 1914 com Hermes da Fonseca. E às vezes o militar é eleito, e olha que eu estou falando de militares de alta patente, que não foram expulsos do exército. Foram para a presidência da República por bravura, foram generais por bravura. Tanto Deodoro, né,
que tinha 6 filhos, todos militares, né? Sobrinhos militares, que o Hermes da Fonseca era seu sobrinho. Então, esses homens eram bravos e eram militares republicanos. Não deram certo porque parece que militar só sabe fazer o serviço de quartel mesmo. Quando vem para fazer o trabalho político é um desastre. E foi assim o governo de Hermes, junto com um baiano chamado José Joaquim Seabra, instituir a questão dos 10% nas obras. Todo mundo sabe disso. Adiante veio o quê? Os militares de 1964. Pareciam maravilhosos. Roubaram e deixaram roubar o país inteiro, que o país chegou em 1985 totalmente quebrado, com a dívida externa astronômica que até hoje nós devemos, e o país estagnado, sem educação, sem saúde, sem saneamento básico, sem absolutamente nada, mas com obras de fachada, né? Transamazônica, progresso daqui, bota Fiat, bota como é que chama? A Chevrolet e tal, aquele negócio todo baseado no esquema que os Estados Unidos queriam para o Brasil, fortalecer as suas empresas. O povo tinha aquele emprego temporário, mas o emprego seguido não tinha, porque o Brasil não trabalhava agricultura. Os senhores imaginam, se o Brasil hoje é o segundo maior produtor de grãos do mundo, imagine naquela época que tinha muito mais terra à disposição do povo. Bom, falado isso, chegamos ao governo de Jair Bolsonaro, um mau militar, e não sou eu que digo, quem disse foi o general Geisel, que foi preso, pegou 60 vezes preso no seu tempo de quartel, porque era um insubordinado. Fabricou bomba, botou bomba no quartel, ia explodir a caixa d'água do Rio de Janeiro, onde muitas pessoas iriam morrer. Graças a Deus, foi descoberto a tempo. Esse cidadão, o mau militar, dito pelo general Ernesto Geisel, chegou à presidência da República pelo voto e nós temos que respeitar isso. O povo votou nele. Embora esses votos que ele recebeu, ele disse que a urna não funciona. Se a urna não funcionasse, o eleito seria Geraldo Alckmin, né? Não Jair Bolsonaro. Bom, feito isso, nós chegamos aqui ao ápice do nosso comentário. Aí, enfraquecido com tudo isso que eu falei, porque o Brasil não é repleto de militares, né? O Bolsonaro conta fortemente com a polícia militar em todos os estados, fundamentalmente no Nordeste, e conta com muito voto do evangélico, porque, infelizmente, o evangélico atende ao pastor. Se o pastor mandar ele ficar deitado, ele deita. É difícil você ver um evangélico para dizer, não, peraí, pastor, eu vou pela Bíblia, né? Muito embora os senhores viram um episódio que teve aí de um pastor malandro que tentou abraçar uma moça bonita, né? E ele começou a fazer aquele negócio e falar naquelas línguas que ninguém fala, para você não entender. E depois ele quis dar um abraço na moça. A moça, não, para lá, quieta com um abraço. Não vou aceitar, não. E disse o que para ele, meus caros e minhas caras? Disse que Deus vai cobrar a conta. Só que teve um trechinho que ela não fala, que a própria igreja cortou do áudio. Mas nos parece que o pastor gostava de uma balada. Pelo menos aparecem umas imagens aí, outro vídeo, o pastor se esbaldando numa boate com muita alegria. E eu não achei que isso é pecado nenhum. Mas eu acho que quem acha que isso é pecado não deve fazer. Só quem não acha que é pecado deve. É o que eu penso. Bom, aí, sem a quantidade necessária de votos dos evangélicos no Nordeste e sem a quantidade necessária de votos dos militares do Nordeste, é fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro retirar alguns votos do presidente Lula, o que não tem conseguido, já que todas as pesquisas de opinião durante um ano mantêm o presidente Lula no patamar entre 41% e 44%, sempre na liderança. Enfim, o bolsonarista, por normal, ele diz que todas as pesquisas são falsas. Todo perdedor de pesquisa diz isso, eu sei disso. Bom, mas aí, o que fazer então?
O governo tem feito algumas coisas e com isso tem alterado alguma coisa na balança para que Bolsonaro melhore. Por exemplo, fez o fake news dizendo que estaria dando 33% de aumento ao professorado. É mentira, mas muita gente acreditou. Não é verdade. O aumento se referia ao piso e nada tinha a ver com o presidente. Era uma lei de 2011. Então, é no trabalho da mentira que acaba não se sustentando, porque a imprensa livre, ela existe. E aí, ainda que alcance pouco, ela esclarece e a pessoa começa a saber que aquilo não é verdade. Daí, houve o quê? O reajuste natural do Bolsa Família. Porque, entendam, se o Bolsa Família era R$200 e a inflação era 2%, é natural que o Bolsa Família passe para 400 com a inflação de quanto? De 11%, não é? Daí, o que você comprava com R$200, com a inflação baixa, com a gasolina a 2,80, com o gás a 30, você não consegue comprar com 400 de hoje. Mas muda o número e a pessoa tem a impressão que está recebendo um dinheiro. E ali, os asseclas do presidente, começam a viajar ao Brasil dizendo que aumentou em 100% o Bolsa Família, aí troca de nome e bota um negócio lá verde e amarelo. Uma coisa falsa, um emblema falso para iludir as pessoas. Não estou falando aqui, fazendo proselitismo aqui não, meus caros. Eu estou constatando fatos. Se você parar para pensar, vai ver que isso é jogada. Bom, feito isso, o presidente parte para quê? Não construiu mais do que 150 mil casas populares no seu governo. Não pode contrastar com as mais de 2 milhões construídas no governo do PT. Aí o que ele faz? Mistura aquelas casas que você compra na Caixa Econômica Federal, que está fora do programa do Minha Casa Minha Vida, que apenas o governo entra com R$17 mil, que é do governo passado ainda esse programa, e aí você engloba e começa a mentir para a população dizendo que construiu 2 milhões de casas, ou que fez uma cidade inteira lá no Rio Grande do Norte. Aí depois vem a prova. Aí diz também que está fazendo uma estrada de ferro ligando o Rio Grande do Norte à Bahia. É mentira, mas alguns acreditam. Mente dizendo que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi Bolsonaro e não foi Lula. Tem nordestino que acredita, principalmente se o pastor mandar. E assim você vai levando tudo isso. Mas você não para pensar, por exemplo, o seguinte: por que o presidente da República não inaugurou a Universidade Federal do Tocantins, que ele recebeu pronta do governo Dilma e Temer? Pronta! Só falta o professor, que tem que fazer um concurso, que não podia fazer um concurso se não tinha universidade. E o Tocantins até hoje está lá com a escola fechada há 4 anos. Mas o governo vai continuando estabelecendo essas mentiras. Chega o ministro dos transportes e vai a Ilhéus e Itabuna e pega a faixa de acostamento e diz que duplicou a estrada e grava um vídeo. Caramba, pelo amor de Deus, mentira, né? Aí diz que está fazendo a FIOL, o presidente viaja a Vitória da Conquista e vai lá em Itanhaçu, numa parte da FIOL. Quem conhece sabe que a FIOL vem sendo construída desde o governo Dilma. Desde o governo Dilma, aliás, começou no governo Lula. Então, quem vai a Livramento, como João Dória foi agora, a FIOL está lá passando por lá, vai a Jequié, vai a Boa Nova, está lá. Agora precisa concluir. Então você não pode pegar e puxar para si. Só que aí você joga essa mentira para o público. E a gente tem que desmentir. Porque senão você deixa de ser sério e passa a entrar nessa vagabundagem. Bom, meus caros, daí então, o presidente Bolsonaro, para não ser deposto por impeachment, fez um acordo com aquele que ele chamou de ladrão. Vocês se lembram que aquele general babaca chamado Heleno disse: se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão, se gritar, pega centrão. E aí o filho de Bolsonaro disse assim: porque nós somos contra o centrão, que
Esse Centrão está todo no governo. E roubando como nunca roubou na história. Começou, veja só, veja bem. Esse é um escândalo novo, estourado hoje. Estou contando para você, daqui a pouco você vai ver pelos jornais que esse vídeo sai um pouquinho mais tarde. 3.500 escolas no Brasil estão em andamento. São escolas do governo Dilma, começaram no governo Dilma, que teve aquele impedimento, né? Todos sabem que ela sofreu impeachment, um golpe de Estado, claro. E no governo Temer teve algum progresso. No governo Bolsonaro essas escolas ficaram estacionadas, paradas como estão até hoje. Só que para essas escolas existe orçamento. O que fez o presidente Bolsonaro agora? Inventou 2.000 escolas novas, sem nenhum real. Mas vai rodar propaganda para você que o presidente da República está fazendo no seu último ano de governo 2.000 escolas. Mas é mentira, é fake news. E esse fake news poderia, porque eu não acredito, derrubar o ministro Ciro Nogueira. Porque aqui está o roubo do negócio. Aqui algum dinheiro que sair para isso vai para a campanha eleitoral, né? Antes disso, nós tivemos o quê? A compra de ônibus que valem 250 mil por 472, contrariando todos os pareceres técnicos. Mas aí que fez o governo? Diminuiu um pouco. E agora a questão vai ser discutida, mas não parou de comprar, porque muita gente está comprometida com a sobra desse dinheiro para a campanha eleitoral. Depois você viu o quê? Os pastores evangélicos da Assembleia de Deus metendo a mão no dinheiro do Ministério da Educação. Todos preocupados com a educação. Não há uma igreja da Assembleia de Deus capaz de colocar um curso de alfabetização no horário que não tem culto. Mas eles estavam preocupados e fazendo obras com alguns prefeitos, pedindo ouro, dinheiro, tanto depois no final da obra 10% e dinheiro para protocolar. Foi tentada uma CPI para apurar isso, mas hoje os adeptos do governo estão simplesmente em êxtase, dizendo, olha, não vai ter CPI, ninguém vai pegar a gente. Por quê? Porque quem não quer investigação é porque deve, velho. Não tem nada de dizer, não pode ter CPI no ano eleitoral porque vira palanque. Ué, é só você não assistir. Por que vira palanque? Quer dizer que em ano de eleição você pode roubar à vontade, que tudo vira palanque? Pois é. E aí, o mais interessante, obras do governo, mais de 3 bilhões de reais ganhou a Codevasf para fazer, agora no ano eleitoral. Mas aí, por trás disso, tem uma empresa que é de fachada, é laranja. E essa empresa está toda enrolada para poder executar essa obra, que nem sequer 1% do capital do que ela recebeu ela tem para fazer qualquer tipo de garantia. E eu quero saber se essa empresa, Engenforte, será que é que vai fazer a obra da emenda parlamentar de um deputado que Vitória da Conquista não sabe quem é, mas que botou 15 milhões de reais e que pela primeira vez na história de Conquista a gente ouviu pelo rádio a propaganda da emenda parlamentar do deputado. Olha, os deputados Jean Fabrício, Valdenor Pereira e José Raimundo, juntos, colocaram mais de 40 milhões em emendas em Vitória da Conquista. Nunca houve uma citação nem na placa de entrega. Mas a Prefeitura de Conquista gasta dinheiro para fazer propaganda dessa obra. Então, gente, com todo respeito, aí tem, não é assim que a gente fala? Não é, Zanata? Me faça rir, você não quer que eu... Zanata que tem isso. Rapaz, eu tenho que rir também, então para eu rir você tem que me agradar, não é assim? Um agradinho aqui para eu rir. Pô, você quer rir sozinho? Bom, aí então, meus amigos, diante dessa confusão,
Quando nós falamos tudo isso, olha o tamanho desse áudio. E o que eu contei para você, você pode comprovar automaticamente, porque é tudo absolutamente verdade. Aí, por fim, todos sabem do imbróglio que envolveu o governo do estado da Bahia na compra dos respiradores naquele momento difícil, onde você tinha que procurar quem tivesse um respirador para vender. E o governo da Bahia foi passado para trás e ficou aquela questão dos 49 milhões. E aí o governador Rui Costa sofreu todas as agruras necessárias a eles. E aí o governo da Bahia conseguiu recuperar simplesmente 90% desse dinheiro. É uma grande coisa. E continua correndo atrás dos 10%, tudo dentro da legalidade. Entretanto, para que os senhores saibam, nesse mesmo imbróglio, o presidente Jair Bolsonaro comprou, não foi respirador, ele comprou máscara, ou seja, essa máscara aqui que a gente encontra em Vitória da Conquista em qualquer beco. Máscara de proteção do nariz. Sabe quanto ele comprou? 193 milhões de reais em máscara. Pagou 193 milhões de reais adiantado, assim como Rui Costa pagou os 49 milhões. Só tem uma diferença aqui nesse caso, que Rui Costa conseguiu recuperar 90% desse capital empregado após o julgamento da empresa lá nos Estados Unidos da América. Mas você sabe qual foi o esforço que o governo de Jair Bolsonaro fez para recuperar os 193 milhões de reais que ele pagou adiantado pelas máscaras? Nenhum. Afinal de contas, por que não fez nada? São 193 milhões, Paulo Piton. 193. Eu estou falando aqui de Paulo Piton porque vira e mexe ele fala dos 49 milhões do governo do estado, mesmo sabendo que o governo do estado recuperou 90%. Mas nunca disse nada sobre os 193 milhões. Sumiu, minha cara e minha nobre família baiana. Então, esse é o resumo da roubalheira que tem no Brasil. E a cada segunda-feira nós temos mais descobertas. Muito mais descobertas. Obras superfaturadas. Dinheiro saindo pelo ralo. E digo mais, eu ia esquecendo de dizer. O outro membro dessa quadrilha, chamado Arthur Lira, esse cidadão conseguiu 29 milhões de reais para comprar equipamentos de robótica para as escolas rurais, sabe de onde? Do Alagoas. Alagoas é um estado atrasadíssimo no Brasil e precisa realmente movimentar. Porém, as escolas que estão listadas na compra não possuem energia. Você conhece algum aparelho de robótica ligado no vento? Não é possível. Só se a gente pegar o Coronel Pantoja e o Coronel Limoeiro, né? Que consegue ligar um ventilador dentro de um querosene, bota lá a tomada e o ventilador liga, o liquidificador, essas coisas todas, aquele personagem Jô Soares e Chico Anísio. Enfim, 29 milhões de reais. Só tem um detalhe. Cada aparelho de robótica foi adquirido de uma empresa de um amigo de Arthur Lira. E o mais interessante não é isso, que podia ser um amigo, você pode ter um amigo honesto, todo amigo é honesto, né? Bom, cada aparelho desse foi comprado pelo valor de 18 vezes o valor real no mercado. Ou seja, se o aparelho custou 10 mil, foi comprado por 180. Aí eu pergunto a você, para onde vai esse dinheiro? Esse é o governo que diz combater a corrupção. Só que não combateu absolutamente nada. O que fez esse governo, infelizmente? Mudar delegado de polícia. No Rio, em Brasília, não foi assim? Colocar um procurador que não procura.
Enfim, todos nós brasileiros vamos fazer o quê? Nós continuamos denunciando. É claro que aquele cidadão que está decidido a votar em Bolsonaro, ele acha isso aqui tudo certo, porque isso sempre foi normal para os adeptos da extrema-direita no Brasil. Todo fazendeiro, com exceções, é claro, ele acha que toda a terra é dele. Todo cidadão que é empresário, ele acha que a rua é dele. Olha o espetáculo aqui da Siqueira Campos. Todo dono de loja ali acha que a calçada é dele e a rua é dele. E o cara tem que ter que parar ali para comprar na loja dele. Qual é a lógica? A lógica é você fazer uma padaria igual o nosso parente Isaac Nunes fez a dele ali. Você chega lá e entra com o seu carro para comprar. Você tem que ter o estacionamento. Não é na rua, não. Porque da rua você está levando vantagem, porque o pobrezinho, quando sai com uma carrocinha de umbu, a prefeitura vai lá e destrói tudo. Mas quando o cidadão chega aqui no Candeias e toma conta da praça pública para poder ganhar dinheiro, ah, não, aí pode, porque o cara é rico, pode aí, bom, mas você está com um negócio de conversa? Você está contra o rico? O rico pode, cara. Para que passeio se o rico precisa estender o seu negócio? Teve um, inclusive, que colocou, eu estou sorrindo, mas é uma coisa interessante, coisa do destino. O cara tomou conta do passeio público e era um restaurante. Eu estava lá no dia, tá? E aí, meu amigo, o esgoto, ele fez o bar dele, o restaurante dele, em cima do esgoto. E o esgoto estourou, meu amigo. Aí ele deve ter tomado um dos prejuízos. Agora, tinha que chamar a Embasa para resolver o problema do esgoto. Aonde? Dentro do estabelecimento do sujeito. Dá para você? É por essas e outras que você não pode abandonar a verdade de jeito nenhum. Do contrário, a mentira vai vencer.